E aí, povo, hoje a gente vai falar um pouco sobre permacultura e ecologia. Vamos, vamos tentar desmembrar esse conceito de permacultura e ecologia. Qual a ligação entre permacultura e ecologia? Tudo, tudo. O que é a ecologia? Ecologia, o nome já diz. Ecologia vem do grego, né, oikos e logos, da junção dessas duas palavras. Oikos e logos. Oikos significa lar, casa. Oikos significa casa e logos significa estudo. Então, ecologia nada mais é do que o estudo da nossa casa, do nosso lar. Como assim, nossa casa? Então, isso é engenharia. Calma, pera lá, vamos devagar, um passo de cada vez. A ecologia, ela abrange diversos tipos de estudo. É uma das maiores áreas de estudo nas ciências biológicas. Então vamos do micro para o macro, do menor para o maior. A ecologia pode estudar tanto o indivíduo, o comportamento do indivíduo, daquela espécie, quando tem diversos indivíduos dessa mesma espécie, é uma população. Quando tem diversas populações convivendo entre si, forma-se uma comunidade. Quando tem diversas comunidades interagindo entre si e com o meio, seres bióticos, seres vivos, né, de bactérias até animais complexos vertebrados, passando por plantas e fungos, com o meio abiótico, minério, solo, água, rochas, clima. Então, quando há essa interação entre o biótico e o abiótico, temos um ecossistema. Um conjunto de ecossistemas formam os biomas. Exemplo rápido aqui, no Brasil nós temos alguns biomas principais, temos os biomas grandes, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e os Pampas são os principais, são os biomas brasileiros. Se eu esqueci de algum, comenta aí embaixo. E onde que a permacultura tem a ver com isso, né? Onde que ela se encaixa nisso? Vamos pegar, por exemplo, um dos ramos mais comentados da permacultura, que é a bioconstrução. Você tem casas feitas de pau a pique, casas feitas de adobe, super adobe, hiper adobe, casas feitas de taipa, casas feitas de cobre, casas de madeira, casas de bambu, casas de pedra. E qual que é o principal ponto disso? Você vai construir uma casa de barro, né, pau a pique, adobe, tudo, no Pantanal? Não. Ali no Pantanal e até na Amazônia, eles têm uma característica de ter cheias dos rios, períodos que os rios alagam e dominam determinada área. São regiões com extrema umidade. O barro não vai secar a tempo. E se secar, a umidade vai corroer ele aos poucos e vai fazer com que aquela estrutura caia. Um dos primeiros pontos da permacultura é a observação e observação do local e o uso dos recursos disponíveis, sem o abuso, lembrando, sem o abuso, mantendo o equilíbrio natural das coisas. Ou seja, você vai observar o local onde você vai construir, vai ver o que tem disponível. Nossa, tem bastante bambu aqui e o clima é úmido. Constrói uma casa de bambu. Ah, aqui é um pouco mais seco, mas tem uma terra boa, com uma proporção boa de argila, e o clima costuma ser mais seco, apesar de ter fontes de água. Constrói uma casa de adobe, piradobe, pau a pique. Se você quiser estudar mais a fundo, pegue esses biomas, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, e pesquise as comunidades tradicionais desses locais e como elas construíam, os nativos desses locais e como que eles construíam suas residências. Isso daí diz muito, isso explica muito como funcionar, como utilizar melhor os recursos locais, entendeu? Tranquilo por aí?
Basicamente, isso é uma das coisas. Outro ponto, eu quero cultivar meu alimento. Bom, isso é ótimo, isso é perfeito. Porém, o alimento que você vai cultivar é nativo? Não. Então, a gente tem que começar a refletir. Eu vou ter que plantar ele como intercalado com o quê? Eu vou ter que sincronizar ele, né? Colocar ele junto com qual outro tipo de cultivar para evitar um desequilíbrio, porque afinal de contas a região que eu resido não é a região nativa do que eu quero comer. Então nós temos que também ir ponderando esses casos, porque a ecologia, parte dos estudos da ecologia, tem as interações. O que são as interações? As interações intra e interespecíficas. Como assim? Interações intraespecíficas, interações entre as mesma espécie. Interações interespecíficas, interações entre espécies diferentes. Um exemplo, uma laranjeira que floresce e uma abelha. A abelha se alimenta e poliniza aquela laranjeira. Ela se alimenta do pólen e acaba polinizando, estimulando a laranjeira a se reproduzir. Legal. A laranja é nativa do Brasil? Não. A floração dela compete com alguma planta nativa do Brasil? Você está em qual região? Você tem que ponderar isso para saber o que você vai plantar e como você vai plantar. Entendeu? Para evitar esse desequilíbrio daquela espécie de abelha, por exemplo, está acostumada com floração em setembro. Em setembro floresce e quando ela se alimenta melhor. Então ela prepara, após essa data, uma reserva. Porém, começaram a plantar uma coisa que floresce em abril. Aquela reserva que ela já está condicionada a manter vai sobrecarregar ou vai deixar de ser feita. Se houver algum problema e não houver mais essa floração, e aí? Ela não fez a reserva. Então, afetou toda uma cadeia de vida, entendem? Afetou toda uma cadeia, não só a abelha, como as borboletas também que se alimentam. As borboletas que se reproduzem numa determinada época e as lagartas que acabam virando alimento de outros animais, de pássaros, por exemplo. Então você acaba afetando toda uma cadeia alimentar por causa de algumas plantas que você plantou. Por isso você precisa observar, analisar, para poder agir, para posteriormente agir. Você precisa fazer todo um planejamento, uma análise baseado na observação que você fez. E o conhecimento em ecologia te ajuda nesse ponto. Porque não adianta você plantar uma coisa, é árvore, é bonito, e achar que isso não vai causar um impacto. Vai. Se for uma árvore exótica, pode causar um impacto. Então, essa é uma das principais importâncias do estudo da ecologia relacionados à permacultura. A permacultura visa uma cultura permanente em harmonia com o meio ambiente em que vivemos. Então devemos prestar muita atenção em tudo, em todo local que a gente vive, em tudo que a gente faz. Desde uma plantação até um pequeno desmatamento, até uma construção de um lar, até na nossa alimentação. Devemos prestar atenção em todos esses detalhes. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os tipos de interações que a gente tem, falar um pouco sobre a teia alimentar e a cadeia alimentar e os níveis de energia relacionados a isso e como isso influencia na permacultura e como a gente pode usar isso a nosso favor no cultivo, na criação, na vida no campo, para poder ter uma vida cada vez mais sustentável. Beleza? Dúvidas, sugestões, manda aqui embaixo, entre em contato, segue no Instagram, compartilha esse vídeo com os amigos. Tamo junto.